Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Olha a voz, essa é a voz de quem acompanhou uma das maiores histórias da história das Copas do Mundo, depois da vergonha de 1982, da qual a Argélia foi vítima. A seleção argelina protagonizou uma mini vergonha hoje junto com a Áustria. Não foi uma vergonha completa, porque ambas as equipes resolveram jogar em alguns momentos. Foi o último jogo que decidiu as últimas duas vagas para a fase 16avos de final dessa Copa do Mundo de 2026. E as duas equipes ficaram tocando a bola de um lado para o outro, exceção feita a quando a Áustria fez 1-0 e quando a Áustria fez 2-1, que a Argélia, em ambas as oportunidades, buscou o empate. Agora, nos últimos 20 minutos de jogo, a Argélia tocou a bola de um zagueiro para o outro, sem a Áustria esboçar nenhuma relação, a vergonha completa. E aí, quando parecia que não aconteceria mais nada no jogo, a Argélia foi tocando, foi avançando, a Áustria foi permitindo, e a Argélia fez o gol já no penúltimo lance da partida, né? Porque no último lance da partida, a Áustria voltou a empatar. Seria a vingança da Argélia. O roteiro era todo para que fosse, né, a vingança da Argélia, mas a Áustria empatou. E é um fim de primeira fase muito duro para a seleção iraniana, para o povo iraniano que tem acompanhado essa Copa do Mundo, porque o Irã, depois de ter o gol anulado no último minuto contra o Egito, bem anulado por impedimento, vê agora no último lance, vê agora a vaga para a próxima fase ir por água abaixo, né? A seleção iraniana pegaria a Suíça. Quem vai pegar a Suíça é a seleção da Argélia. Bom, terminada então essa primeira fase de muita emoção, também na noite desse sábado e madrugada deste domingo, porque os jogos começaram às 11 horas da noite, jogos simultâneos, e graças a Deus acabaram os jogos simultâneos, ninguém aguenta mais nessa última rodada. Lionel Messi se isolou ainda mais na artilharia, como o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo, marcou um golaço de falta, o goleiro foi um tanto quanto permissivo, o goleiro da Jordânia. Nota de gratidão a Jordânia pela Copa do Mundo legal que fez, principalmente na primeira partida contra a Áustria. O povo jordaniano abraçou a Copa do Mundo, se reuniu em lugares históricos lá na Jordânia para poder acompanhar. Coração com aquele gol contra a Alemanha, o empate contra o Equador também deixa o nosso coração quentinho pela sua participação na Copa do Mundo. O Haiti, com o que fez na estreia, o trabalho que deu para a Escócia, depois o trabalho que deu para Marrocos na última rodada da primeira fase, nessa última rodada também. E aí fica de decepção o Uruguai, fica de decepção, apesar de ter classificado a Bélgica, fica de decepção principalmente a Turquia, que mostrou contra os Estados Unidos nessa última rodada que poderia ter tido uma sorte melhor nessa Copa do Mundo se tivesse mais competência para finalizar. Catar e a Arábia Saudita fizeram a Copa do Mundo tenebrosa, bem como a seleção da Tunísia. Esses são só alguns dos destaques que nós poderíamos dar nesse fechamento da primeira fase. Pero bueno, agora é a hora do mata-mata. A seleção brasileira conseguiu uma vitória consistente contra a seleção da Escócia. A Escócia muito frágil, errando bastante também na partida. Foi uma vitória tranquila. O jogo não era esperado que fosse ser tranquilo, mas o gol cedo primeiro gol cedo, né, do Brasil acabou condicionando essa tranquila vitória da seleção brasileira. Mas neste domingo, hoje à tarde, estamos na madrugada, hoje à tarde teremos o primeiro jogo da fase 16avos de final entre África do Sul e Canadá. Vamos agora aos palpites para essa fase de 16avos de final. Eu fiz um vídeo ao fim da primeira rodada, um vídeo ao fim da segunda, estou fazendo um vídeo agora ao fim da terceira, farei um outro vídeo ao fim da fase 16avos de final aí para falar sobre as oitavas de final. Mas vamos lá.
Nós teremos hoje, então, às 4 horas da tarde, na minha avaliação, a classificação da seleção canadense. Eu vou torcer para a África do Sul. Eu sempre torço para seleções que são anfitriões, exceção ao Catar em 2022, e aos Estados Unidos nessa Copa, mas vou torcer para a África do Sul se classificar amanhã, o que não deve acontecer. Estou olhando para cá porque é onde está a minha colinha desses jogos da fase 16avos de final. O único jogo deste domingo é esse confronto entre África do Sul e Canadá. Então nós vamos aí para segunda-feira, né, depois de amanhã. Na segunda-feira nós teremos... O primeiro jogo da segunda-feira vai ser o jogo do Brasil, às 2 horas da tarde contra o Japão. O Brasil se classifica com muita dificuldade, porque a seleção japonesa é uma seleção excelente, uma seleção muito disciplinada, qualificada, mas o Brasil dá conta e vai se classificar. Também teremos a classificação da seleção alemã, o que não é nenhuma novidade, sobre o Paraguai. O Paraguai teve bons momentos nessa primeira fase, mas também teve péssimos momentos, assim como a Alemanha também em alguns momentos deixou a desejar, mas a disparidade técnica entre as duas seleções é muito grande e a Alemanha deve classificar para essa próxima fase, para a fase de oitavas de final. E aí o grande jogo da segunda-feira vai ser o confronto equilibrado das 10 horas da noite entre Holanda e Marrocos. E é aí que eu vou fugir da obviedade, se é que para você que está assistindo isso é uma obviedade. Isso, no caso, a classificação da Holanda, porque na minha avaliação o Marrocos vai surpreender, se é que você encara isso como uma surpresa, né? Marrocos vai surpreender. Eu falo isso porque foi semifinalista da última Copa, então para muitos Marrocos não é mais surpresa, mas para mim, pelo que a Holanda vem apresentando nessa Copa, será uma surpresa essa eliminação. Para mim, a Holanda vai sair para Marrocos na segunda-feira. E aí nós vamos para terça-feira, 2 horas da tarde, onde a Noruega vai enfrentar a Costa do Marfim. Vou torcer para a Costa do Marfim, mas acredito na classificação da Noruega. Jogo às 2 horas da tarde na terça-feira em Dallas. Também na terça-feira, deixa eu procurar aqui qual que é o outro jogo da terça-feira. Vamos lá, terça-feira, 6 horas da noite. França e Suécia. Acredito que a França não terá dificuldades para eliminar a seleção sueca. Às 10 horas, jogaço no Estádio Azteca. México e Equador. Vai ser um jogo muito equilibrado, mas acredito, empurrado pela sua torcida, acredito na classificação e vou torcer para a classificação da seleção mexicana. Quarta-feira, 1 hora da tarde, a Inglaterra. Foi uma classificação muito emocionante, a classificação da República Democrática do Congo, mas a Inglaterra, a menos que o técnico da República Democrática do Congo consiga fazer com que o seu time reproduza o comportamento com excelência, o comportamento que Gana teve no jogo da segunda rodada contra a Inglaterra, onde conquistou empate por 0-0, perdão, e para muitos ainda teve um pênalti não dado pela arbitragem. A menos que haja esse comportamento, essa competência da seleção congolesa, a Inglaterra vai classificar com certa facilidade. Bom, seguimos então aqui na quarta-feira, 5 horas da tarde, um jogo equilibrado entre Bélgica e Senegal. Torcerei e acredito, aí não é só torcida, é acreditar também. Acredito que a seleção senegalesa vai se classificar. Não coloco fé nenhuma na seleção da Bélgica. Na quarta-feira também, às 9 horas da noite, Estados Unidos e Bósnia. Se a Bósnia melhorar, o que não apresentou até o momento, foi superior ao Catar, mas também deu muita brecha, porque o Catar foi uma das piores seleções da primeira fase. Os Estados Unidos têm tudo para conseguir, caso a Bósnia não melhore, uma classificação até com certa tranquilidade na noite de quarta-feira. E aí nós vamos para quinta-feira. Vamos lá, quinta-feira. São 2 jogos então. Quinta-feira, 4 horas da tarde, Espanha e Áustria. A seleção espanhola vai se classificar. Quinta-feira, jogaço sensacional entre Portugal e Croácia, um dos jogos mais equilibrados também dessa fase de 16avos de final. Acredito na classificação da seleção portuguesa. Olho nesse jogo porque nós teremos, infelizmente,
a despedida ou de Cristiano Ronaldo ou de Luka Modric das Copas do Mundo. Apesar que muitos dizem, né, do jeito que eles são, não é bom duvidar deles numa próxima Copa, não, principalmente Cristiano Ronaldo, mas acho que é demais. Acho muito improvável que o Cristiano Ronaldo dispute mais uma Copa do Mundo. É nunca impossível, mas improvável. E aí nós vamos para os jogos de sexta-feira. Sexta-feira, à meia-noite, madrugada de quinta para sexta-feira, Suíça e Argélia. A Suíça vem apresentando bem nessa Copa do Mundo. Acredito que vai se classificar contra a seleção argelina, que tem bons nomes, mas acredito então na classificação da seleção suíça. Sexta-feira, 3 horas da tarde, esse jogo aleatório que eu gosto demais da conta, Austrália e Egito. Apesar da seleção do Egito ser muito simpática, eu vou torcer para a Austrália se classificar. Apesar que um Egito e Argentina seria bem interessante na fase de oitavas de final, né? Quem sabe eu mude a minha torcida até lá, mas de antemão aqui fico mais propenso a torcer pela seleção australiana. E aí, para fechar, às 10h30 da noite na sexta-feira, Colômbia e Gana. Colômbia e Gana fazendo então esse jogo que também vai ser equilibrado, mas a seleção da Colômbia está fortíssima, equilibrado, mas com ligeiro favoritismo para a seleção da Colômbia, e acredito que a Colômbia vai se classificar aí para a fase de oitavas de final, tá certo? Então, e aí já no sábado começa a fase de oitavas de final com um jogo sensacional, maravilhoso e possível entre a seleção alemã, tô com sono já, seleção alemã e a seleção francesa. Seria aí o segundo jogo da fase oitavas de final no sábado às 6 horas da noite, caso França e Alemanha confirmem as suas respectivas classificações. Que Copa do Mundo, meus amigos, a melhor e maior Copa de todos os tempos, mesmo que eu esteja emputecido e entristecido pela desclassificação da seleção iraniana. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, e siga acompanhando a Copa, que graças a Deus agora acabaram os jogos simultâneos. Um grande abraço, até a próxima!